Desde o dia que aceitei Jesus, um mundo novo se abriu para mim. Não podia imaginar que Jesus fosse assim. Tanto sonho já não valem mais. Os meus pecados eu deixei para trás. Quero andar em seus caminhos, Senhor, e neste mundo revelar o seu amor. Como a chuva cai do céu, dando vida onde cair. Quero ser o mensageiro a te servir. Há tantas vidas pra salvar, se não for por mim, por quem será? Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Desde o dia que aceitei Jesus, um mundo novo se abriu para mim. Não podia imaginar que Jesus fosse assim, fosse assim. Tanto sonho já não valem mais. Os meus pecados eu deixei para trás. Quero andar em teus caminhos, Senhor, neste mundo revelar o seu amor. Como a chuva cai do céu, dando vida onde cair. Quero ser o mensageiro a te servir. Há tantas vidas pra salvar, se não for por mim, por quem será? Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Como a chuva cai do céu, dando vida onde cair. Quero ser o mensageiro a te servir. Há tantas vidas pra salvar, se não for por mim, por quem será? Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Estamos aqui, Deus, disponíveis para esse trabalho de anunciar o teu reino. Aleluia. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou
E é por essa razão que nós estamos aqui, Deus, porque o Senhor salva o pecador, que somos nós. E obrigado por essa salvação que nos tirou do império das trevas, do engano, da perdição, e nos trouxe para esse lugar tão maravilhoso onde o Senhor se manifesta. Pedimos que agora o Senhor fale conosco através da Tua palavra, e que a manifestação da mesma encontre os nossos corações abertos e interessados, no nome de Jesus, amém. Amém, Senhor. Diácono José Olinto me ensina a palavra de Deus ao nosso coração. Essa oportunidade, cumprimento o irmão mais uma vez na paz do Senhor Jesus. Queridos amados irmãos, quero compartilhar com os irmãos uma palavra que se encontra no livro de Ezequiel, no seu capítulo de número 33. Ezequiel, capítulo de número 33. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A partir do seu versículo 1, é um texto bastante, eu creio, conhecido, e não é difícil de ser entendido. Eu quero ler aqui com os irmãos aqui. O versículo 1 diz assim: e veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, fala aos filhos do teu povo e diz-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouviu o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o tomar, ou o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvar a sua vida. Versículo de número 10. Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel: assim falai-vos, dizendo: visto que nossas prevaricações, os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles. E aí vem a pergunta: como viveremos então? É interessante, amado, porque nós vamos ver aqui duas situações, digamos que seja duas situações diferentes, e ao mesmo tempo dois povos diferentes, um levantado para anunciar a palavra do Senhor, e o outro, outra massa humana no seu erro, no seu pecado, e vendo a situação, e ao mesmo tempo ele não vê uma saída, uma solução, onde nós vamos ver aqui, né? O povo reconhecendo o seu erro, sua falha, o seu pecado, e questionando: como viveremos então, né? Eu acho interessante, porque Deus não deixa ninguém desavisado. E aí o tema que eu até botei aqui, e fiz uma pergunta para mim mesmo: por que insistir? Por que insistir tanto? Por que culto na segunda, culto na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo? Por que insistir tanto em pregar a palavra? Por que insistir tanto em anunciar o Evangelho da salvação, amados? Né? Aí nós vamos ver que aqui nós vamos ver no início do texto, aonde o Senhor vai dizer: e veio sobre mim a palavra do Senhor. A palavra não é do homem, a palavra é de Deus. É o próprio Deus chamando a atenção do ser humano, chamando a atenção do homem, para anunciar as boas novas de salvação. E aí
Ele chama alguns para ser, para ser o mensageiro da palavra, e também traz o povo necessitado para ouvir a palavra. Romanos vai dizer: como pregar se não tem quem ouve, e como ouvir se não tem quem prega, Então nós vamos ver que Deus levanta os profetas, levanta algumas pessoas incumbidas de levar as boas novas de salvação. Eu acho interessante, amado, porque quando alguém é chamado, é capacitado, é preparado por Deus para anunciar o Evangelho, muitos dizem: não, eu aceitei Jesus, agora eu alcancei a salvação. Mas quando Deus chama e capacita, Deus prepara e envia, se ele também não anunciar o Evangelho, ele acaba perdendo a salvação. Porque aqui nós vamos ver no texto que a palavra vai dizer que ele chamou o atalaia, preparou ele e enviou, e deu um recado para ele. Falou assim: eu vou te enviar. E quando você vê a situação, o atalaia significa um vigia, um sentinela, uma pessoa que está atenta, vigiando a situação. Se quando vir a situação você não avisar o povo e o povo perder a sua salvação, eu vou cobrar de você. Mas se você avisar e eles não se der por avisado, eu vou cobrar deles, a sua alma está livre. Então é interessante, amado, hoje, nos dias de hoje, amados, a palavra está sendo anunciada, o Evangelho está sendo anunciado, nós anunciamos a volta do Senhor Jesus, as oportunidades de salvação das nossas almas, e nós pregamos, amado, nós temos visto aí, várias mensagens sendo anunciadas que Jesus está voltando. E quando nós falamos que Jesus está voltando, Mateus, no seu capítulo 24, 25, ele vai anunciar ali, ele vai anteceder as informações do qual seriam os sinais que haveriam nos finais dos tempos. E por falta de sinal, irmão, nós não estamos desavisados, porque nós estamos vendo aí hoje o mundo verdadeiramente conturbado, o universo está todo em conflito, a situação está complicada, mas tem algumas situações que, trazendo para o nosso país hoje, que me chama muita atenção, é que São Paulo quase toda semana é destruído por enchente, a água está destruindo, só não chove na represa de Cantareira, que é a fonte de água que alimenta o povo, a água não cai lá. O povo está correndo o risco de morrer afogado com sede, por falta da água que não cai aonde devia. Nós vemos aí que esses dias agora em Santa Catarina, nós não temos vulcão, terremoto, esses negócios, em menos de 2 meses, 5 tornados destruiu Santa Catarina, lá destruiu quase tudo. Se isso não é sinal, meu irmão, fica difícil de entender. Mas voltando para o texto, nós vamos ver que Deus chama o homem, o profeta, e diz: a sua missão é anunciar. Se o povo aceitar, se converter, glória a Deus, salvará a sua alma. Se o povo ouvir e não aceitar, não se converter, o problema não é seu, o problema é do povo, glória a Deus. Então nós vamos ver que, uma vez que anunciamos a mensagem do Senhor, e às vezes torna-se, a pessoa às vezes fala assim: o crente é muito chato, muito enjoado, mas é necessário insistir, perseverar, permanecer anunciando as boas novas de salvação. Eu creio que muito tempo tem esse trabalho aqui, toda terça-feira está anunciando uma palavra nova, uma palavra de despertamento, uma palavra de renovo, uma palavra de conserto, uma palavra de transformação. O irmão cantou: Jesus Cristo mudou minha vida, Jesus Cristo mudou o meu viver. Mas muda quando? Muda através da palavra de Deus. A Bíblia diz que quando nós conhecemos a verdade, nós nos libertamos de tudo aquilo que nos condenaria, nos lançaria fora da presença de Deus. Mas quando nós conhecemos a palavra do Senhor, ao invés de nós nos afastarmos de Deus,
nós nos aproximamos ainda mais do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então, e aí nós vamos ver o povo questionando a situação. Tu, pois, filho do homem, diz à casa de Israel: assim falai-vos, dizendo, visto que as nossas prevaricações, ou seja, eles reconheciam que eles estavam fora da presença de Deus, eles estavam afastados dos caminhos do Senhor. Mas hoje não é diferente, irmão. O texto foi escrito alguns anos atrás, aí já faz bastante tempo, mas a mensagem ela é nova, ela é atualizada, ela nos traz para os dias de hoje exatamente a mesma pergunta: como nós podemos, o que temos que fazer para que nós possamos verdadeiramente retornarmos para a presença do Senhor? Busca-me e viva com mais, aleluia, Jesus, glória a Deus. Nossas predicações, nossos pecados estão sobre nós desfalecemos neles. Como viveremos então? A gente sabe, amados, que para vivermos hoje nesse mundo difícil, na presença de Deus, não é fácil. Temos que esforçar, temos que buscar, temos que verdadeiramente nos santificar, ou seja, nos separarmos para Deus e esforçar. Nós vamos ver Deus falando várias vezes dentro da Bíblia: esforça, tem de bom ânimo que eu te ajude, porque nós sozinhos, por nós mesmos, nós não vamos conseguir, mas com a poderosa mão de Deus na nossa vida, nós vamos permanecer na presença e prevalecer nos caminhos do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E no versículo 11 ele diz: diz-lhes vivo eu, diz o Senhor Jeová, que eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos da vossos maus caminhos, pois por que razão morrerias, ó casa de Israel? Por quê? Não, amados? A gente não entende por quê, irmão, mas o quão é difícil o cidadão se render ao Senhor. Muitas vezes você anuncia o Evangelho de Cristo, aleluia, e a pessoa fala assim: não, pai, estou muito novo para me virar crente, porque crente não vive, crente não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo outro. Amado, o crente é o servo mais feliz da face da terra, porque ele não vive pelo que tem, ele vive pelo que ele é, ele vive porque Deus é na vida dele. Não importa a circunstância, não importa a situação, lá fora está chovendo, o servo de Deus está feliz, está tranquilo, porque ele sabe quem guarda, ele sabe quem cuida, ele sabe quem toma conta da vida dele. Então a nossa alegria vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Deus cuida de todos, em todos os lugares, mas quando nós nos rendemos ao Senhor, porque muitas vezes bate no peito e diz: eu também sou filho de Deus, e às vezes ainda não é, às vezes ainda é uma criatura que caminha sobre a face desse universo. E Tiago 4,7 vai dizer que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Se nós sabemos, amados, que só Deus pode curar, salvar, libertar e levar para morar no céu, e nós não anunciarmos essa mensagem de salvação, nós estamos omitindo o bem, porque nós sabemos o que é bom e não anunciamos, aí acabamos pecando. E aí é onde Deus chama a atenção do profeta: se eu mandar anunciar e você não anunciar, e ele morrer do pecado, eu vou cobrar de você. Mas se você anunciar, a sua alma se salva. Então, por que insistir tanto, irmão? Nós insistimos tanto porque Deus tem o melhor para cada um de nós. Deus tem o melhor para cada um daqueles que se renderam ao Senhor. Deus é maravilhoso, amado. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E para poder se render ao Senhor, amado,
A Bíblia diz que a pessoa tem que aceitar o Senhor como Senhor e Salvador, nascer de novo e andar na presença de Deus Todo-Poderoso. É fácil? Se fosse fácil, todos conseguiriam. Mas quando nós nos esforçamos, a gente consegue. Não pelas nossas próprias forças, mas é o Senhor que dá força, é o Senhor que dá sabedoria, é o Senhor que dá direção, é o Espírito Santo que nos conduz em segurança. É Ele que nos revela o que é bom, o que é ruim, o que devemos fazer ou não, por onde andar, né? É Deus que nos dá orientação e nos guarda e nos livra de tudo aquilo que não provém da parte dele. Queridos amados irmãos, a hora já se foi, mas a palavra fica. Nós vamos embora, mas o Senhor vai com cada um de nós nesta manhã. Glória a Deus, aleluia. Fica o recado. O texto é grande, não dá para detalhar mais especificado, mas eu creio que os irmãos têm entendido, né? Que a obra de Deus, ela continua, e Deus conta com cada um de nós para anunciar as boas novas de salvação. Esse é o nosso chamado, esse é o nosso propósito, essa é a nossa missão, anunciar o Evangelho. E se vai converter ou não vai converter, se vai consertar ou não vai consertar, aí depende daquele que ouviu. Se ele vai deixar o Espírito Santo entrar no seu coração e transformar a vida dele ou não. Mas não é por falta de ouvir, não é por falta de conhecer a verdade que corre o risco de perder a sua salvação, porque a salvação está ao alcance de todos quanto aceitar o Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Eu agradeço a oportunidade, espero que os irmãos tenham entendido, né, a mensagem desta manhã, que Deus tenha falado no seu coração e possa completar ainda mais no nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor bem forte, por favor. Vamos estar em pé. Ficou bem claro, ficou muito claro para nós. Engraçado, né? O povo está perguntando: como pois viveremos? E Deus está dizendo: por que vocês vão morrer? Olhando para a mesma coisa, eu acho que sempre vale a pena a gente olhar com os olhos de Deus. Tem que trocar a pergunta, né? Por que viveremos? Não, por que morreremos? Vamos em frente, amém. Deus, nós queremos te glorificar, te exaltar e te bendizer pela alegria que temos neste momento de comunhão. Pedimos que o Senhor nos fortaleça, nos impulsione para continuar realizando momentos como esse e vivendo em comunhão. Pedimos a Deus que as suas mãos poderosas, santas e puras se estendam sobre nós e sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos entes queridos, que eles sejam alvos da tua graça, bem como nós, que precisamos muito da tua misericórdia, do teu amor e da tua bondade. Oramos para que haja saúde e não enfermidade. Oramos para que haja alegria e não tristeza em nossa casa. Oramos para que as portas se abram para a glória do teu nome e para o bem-estar do seu povo. Oramos para que o Senhor possa nos direcionar, para que a gente não possa se desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas que mantenhamos essa fé que nos direciona para o seu propósito. Abençoe cada um que aqui está, abençoe a casa e a família de cada um que aqui está, abençoe os negócios de cada um que aqui está, pois tudo que temos é teu, nós te entregamos, ó Deus. Por isso buscamos em ti a direção para este dia e para tudo aquilo que queremos falar, fazer e quem sabe até pensar. Pedimos a bênção do Senhor no nome de Jesus, o seu Filho, e nesse mesmo nome dizemos que o grande amor de Deus, a graça do Filho, as eternas e doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja conosco hoje e até a volta do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meus irmãos. Está encerrado, até terça-feira que vem, em nome de Jesus, aqui neste mesmo lugar.